Olá pessoal, hoje a gente vai falar um pouquinho de controle de constitucionalidade e um fenômeno específico que tem sido reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal, não é um fenômeno apenas brasileiro, mas a gente vai falar de como o Supremo Tribunal Federal tem tratado, que é a inconstitucionalidade progressiva. Então, esse é um fenômeno que vai identificar que uma norma pode ter surgido constitucional, válida, porém, ao longo do tempo, por alterações, sobretudo na realidade de fato, ela se torna inconstitucional. E aí, vejam, é importante distinguir de uma norma que foi, por exemplo, elaborada antes da Constituição, sob a vigência de uma outra Constituição, ela era válida, mas veio uma nova Constituição e, comparando o seu conteúdo com a Constituição nova, ela se tornou inconstitucional. Isso não é uma hipótese de inconstitucionalização progressiva, quer dizer, ela era válida e ela se tornou inconstitucional porque o parâmetro normativo, a norma constitucional, mudou. Isso também pode acontecer com emendas à Constituição, quer dizer, há uma lei, ela é válida à luz do texto constitucional, mas há uma alteração do texto constitucional por meio de emenda que torna aquela lei inconstitucional. Ok. Esse é uma questão de sucessão de normas no tempo. O fenômeno da inconstitucionalidade progressiva é um pouco diferente. A norma surge constitucional, não há uma alteração do parâmetro normativo constitucional. Quer dizer, a Constituição continua a mesma, os parâmetros da Constituição continuam os mesmos, mas ao longo do tempo, aquela lei, aquela norma, aquele ato normativo que era considerado válido, passa a ser considerado inconstitucional. E, no mais das vezes, isso se dá por conta de alterações de fato. E, mais recentemente, o Supremo examinou 2 casos em que ele discutiu e aplicou essa ideia da inconstitucionalidade progressiva. O primeiro caso envolveu o Fundo de Participação dos Estados. O Fundo de Participação dos Estados é um fundo que a Constituição prevê que vai receber recursos da União e vai repartir esses recursos entre os estados, recursos de impostos que vão ser repartidos pelos estados. Qual era o problema dessa norma? A Constituição prevê, ou assim entendeu o Supremo, que esta norma deveria estabelecer critérios relacionados com a realidade populacional e socioeconômica dos estados, de modo a distribuir os recursos que a União vai repartir de acordo com esses parâmetros. Então, quem tem mais população recebe mais, quem está numa situação econômica pior, uma renda per capita pior, recebe mais também. Então, a lei deveria observar esses parâmetros e criar essa fórmula para dividir entre os estados os recursos que a Constituição diz que devem ir da União para esse fundo e desse fundo para os estados. Qual foi o problema? O problema é que a legislação existente era uma legislação da década de 90 ainda. E essa lei foi elaborada com base em dados estatísticos do censo de 1990. Ora, você já tinha pelo menos 2 censos de 10 anos depois da lei, e essa legislação não tinha sido atualizada à luz da nova realidade populacional e econômica. Quer dizer, a gente teve o censo de 2000, o censo de 2010, e nesses 20 anos, houve alterações relevantes de distribuição populacional no país e de distribuição socioeconômica também, da realidade socioeconômica dos estados. E, portanto, 20 anos depois, mais de 20 anos depois, 2 censos depois, o argumento era: essa lei está desatualizada, quer dizer, ela usa parâmetros de mais de 20 anos atrás e ela está atribuindo mais recursos a estados que, se atualizada de acordo com os novos dados, deveriam receber menos, e outros que deveriam receber mais estão recebendo menos. Então, essa era a discussão. Então, percebam que a lei se baseou, porque a Constituição diz que ela deve se basear em dados estatísticos relacionados com população e realidade socioeconômica. Essa lei deveria ser atualizada periodicamente para se adequar aos novos fatos. Essa lei não foi atualizada, mais de 20 anos se passaram, 2 censos se passaram e não houve atualização. E os estados, naturalmente, que achavam que estavam numa situação pior,
estavam questionando essa norma. O que o Supremo fez? Então, a discussão sobre a inconstitucionalidade desta norma. O Supremo entendeu que a norma, de fato, se tornou inconstitucional. Quer dizer, ela não surgiu inconstitucional, ela era ok, mas, ao longo do tempo, a sua desatualização progressiva levou a uma inconstitucionalidade, na medida em que a lei já não realiza aqueles parâmetros que a Constituição previu que a lei deveria realizar ao estruturar o Fundo de Participação dos Estados. E declarou a inconstitucionalidade dessa lei, mas por conta desse efeito no tempo. Mas previu, quer dizer, que ela continuaria valendo por mais 2 anos, para que o Congresso Nacional tivesse a oportunidade de elaborar uma nova lei, de acordo com os novos parâmetros, atualizada para os novos dados, o que aconteceu, e uma nova lei foi efetivamente elaborada de acordo com esses parâmetros e está em vigor. Então, o que o Supremo declarou inconstitucional, essa norma, justamente por conta da passagem do tempo e do que a passagem do tempo teve de impacto, tendo em vista a alteração dos fatos. Um outro caso em que esse mesmo tipo de raciocínio foi adotado pelo Supremo mais recentemente foi um caso que envolveu o tema da regulamentação, na verdade, da proibição do amianto, da utilização do amianto no país. Havia uma lei de 1995, uma lei federal, que disciplinava a utilização do amianto, vedava a utilização de vários tipos de amianto completamente, mas permitia a utilização de um tipo chamado crisotila, observadas determinadas normas. Essa norma é de 1995, uma lei federal. Com a passagem do tempo, normas estaduais foram sendo elaboradas, criando restrições adicionais acerca da utilização do amianto e, em alguns estados, proibindo completamente, inclusive, o uso do amianto crisotila. E se discutiu, então, no Supremo, na verdade, houve uma grande discussão, você teve a DIN, ação direta de inconstitucionalidade em face da lei federal, ações diretas de inconstitucionalidade em face de leis estaduais, e, inicialmente, o Supremo não formou maioria para declarar a inconstitucionalidade da lei federal, não se formou a maioria absoluta exigida pela Constituição. Passado o tempo, ADINs em face de leis estaduais chegaram ao Supremo e o Supremo declarou essas leis válidas e considerou incidentalmente a inconstitucionalidade da lei federal. Muito curiosa essa dinâmica que o Supremo desenvolveu. Quer dizer, o Supremo não conseguiu formar uma maioria absoluta para declarar a inconstitucionalidade da lei federal na ADIN ajuizada contra a lei federal, mas anos depois, dentro das ADINs contra as leis estaduais, que foram julgadas improcedentes e consideradas válidas as leis estaduais, o Supremo declarou incidentalmente a inconstitucionalidade da lei federal. E o fez por que fundamento? Por entender que a Constituição exigiria e exige que, para a proteção da saúde do trabalhador, a legislação que trata desse tipo de componente que envolve risco, ela deve ser atualizada ao longo do tempo para, enfim, incorporar as informações que a ciência tenha apurado com o passar do tempo e das pesquisas. E que, de 95 até agora, novas informações tinham surgido acerca dos danos envolvendo o amianto e tal, e que, portanto, a legislação federal teria se tornado inconstitucional por uma ausência de atualização em face dos conhecimentos científicos hoje disponíveis, que talvez há 25 anos atrás não estivessem disponíveis, mas que hoje estariam e que haveria um dever de legislar, de atualizar essa legislação que foi descumprido pelo legislador federal e, portanto, a norma federal foi declarada inconstitucional por essa evolução, né, do tempo e do efeito do tempo e das novas informações sobre ela. Também a mesma lógica da inconstitucionalidade progressiva acabou definindo a invalidade da lei federal a partir, enfim, não originária, mas a partir de um determinado momento que, enfim, caracterizou essa omissão do legislador federal de atualizar a legislação, o que teria sido feito pelos legisladores estaduais. Então vejam que, assim, a relação entre norma e fato acaba tendo uma relevância grande, não apenas na interpretação e na aplicação no dia a dia, mas na própria verificação da sua validade em abstrato. É isso aí, muito obrigada.